Imagine por um momento um mundo que não se parece em nada com o que conhecemos hoje. Um mundo onde a luz divina parecia ter se apagado e uma sombra espessa cobria toda a terra. Era uma época onde a criação perfeita de Deus, a terra, estava completamente dominada por uma força maligna. A humanidade, longe da graça de Deus, mergulhava cada vez mais fundo em um abismo de violência, imoralidade e caos. Mas o que realmente estava acontecendo por trás dessa cortina de sombras? O que mais havia no mundo, além da decadência e corrupção que estávamos vendo? O que mais estava se escondendo nas sombras da história? O mundo não estava apenas sendo consumido por essas forças. Algo ainda mais terrível estava acontecendo. Gigantes, isso mesmo, seres gigantes, conhecidos como Nefilins, filhos de anjos caídos, caminhavam entre os homens. Eles não eram seres comuns, não eram apenas figuras de tamanho descomunal. Esses gigantes eram criaturas de um poder imensurável, seres de uma força física que transcendia tudo o que os humanos podiam imaginar. Sua presença não causava apenas tremores na terra. Ela fazia o próprio espírito humano tremer de medo. Eles não eram simples seres humanos elevados. Eram monstruosidades de outro mundo, com olhos que refletiam a escuridão e almas tão corrompidas quanto seus corpos. Esses Nefilins, filhos da desobediência, vinham de um outro lugar. Eles eram filhos de anjos caídos, seres que haviam se rebelado contra a ordem divina e desceram à terra. E quando esses seres caídos chegaram, não trouxeram apenas destruição, mas também uma sabedoria que era mais uma maldição do que uma bênção. Uma sabedoria corrompida que transformou o mundo, mudando a própria natureza da criação. O que era sagrado foi subvertido, e o poder de Deus foi manipulado de maneira que o próprio mundo começou a ser moldado para se adequar à natureza distorcida dos Nefilins. Mas o que esses Nefilins realmente trouxeram consigo? O que mais havia de tão perigoso em sua presença? A verdade é que sua influência não se limitava a uma simples força física. Eles não eram apenas gigantes com força sobrenatural. Eles representavam uma ameaça muito maior, algo que foi apagado de nossa história e que até hoje muitos preferem ignorar. Eles traziam consigo uma força espiritual, uma corrupção que afetava a alma humana, deixando um rastro de dor e destruição por onde passavam. Esses gigantes não estavam sozinhos. As nações da época começaram a se aliar a eles, como se estivessem seduzidos pela promessa de um poder absoluto. Essa aliança, que parecia ser a chave para o domínio de todo o mundo, logo se tornaria um pacto mortal, pois o preço do poder era a perda da humanidade. As sociedades, que um dia foram governadas por valores de compaixão e respeito, começaram a se submeter ao domínio dos Nefilins. O medo tornou-se a nova religião e a obediência cega a esses seres era a única lei que restava. Mas a pergunta que todos devem se fazer é: o que aconteceu quando os Nefilins começaram a ensinar à humanidade seus segredos sombrios? O que aconteceu quando a humanidade, sedenta por poder, começou a explorar as tecnologias avançadas trazidas por essas criaturas de outro mundo? Sabemos que o conhecimento dos Nefilins não era apenas físico, mas também sobrenatural. Eles não apenas ensinaram a manipulação das forças naturais, mas também deram aos homens o controle sobre a própria vida, sobre os elementos da criação. O que isso significava? O que realmente estava acontecendo por trás dessas invenções? A Bíblia não fala diretamente sobre isso, mas existem indícios que nos levam a crer que a humanidade, influenciada por essas forças malignas, alcançou um nível de conhecimento e habilidades que eram completamente inimagináveis para a época.
Imagine por um momento o que seria um mundo onde a humanidade soubesse controlar o fogo, a eletricidade e até a própria energia vital das pessoas. Imagine se essa tecnologia avançada fosse usada para fins egoístas, para controle, para destruição. Essa era a realidade que estava se desenrolando. E o pior, os seres humanos, cegos por sua busca insaciável por poder, não viam as consequências de seus atos. A sabedoria dos nefilins não era uma bênção, mas uma praga, uma força corruptora que se espalhava como um câncer, destruindo tudo o que tocava. À medida que esses conhecimentos foram sendo passados para os homens, as coisas começaram a sair do controle. A manipulação das forças da natureza começou a criar distúrbios cósmicos, cataclismos naturais e fenômenos inexplicáveis. O equilíbrio da criação foi quebrado. O que os homens, sob a influência dos nefilins, não perceberam foi que, ao brincar de deuses, estavam desafiando o próprio Criador. A natureza se rebelou contra os experimentos que os humanos tentavam realizar, e a consequência foi uma série de catástrofes que começaram a destruir as fundações do mundo. Essa tecnologia, que deveria ter sido uma bênção, se transformou em uma maldição. As máquinas e os artefatos que a humanidade criou começaram a tomar vida própria, fora de controle, como uma praga que varria tudo à sua volta. Mas o que mais aconteceu? Além disso, as criaturas que antes pertenciam ao reino de Deus agora estavam sendo manipuladas e corrompidas. Os homens estavam não apenas alterando a natureza, mas também seus próprios corpos e almas. Disse que estavam ocorrendo experimentos bizarros para criar seres híbridos, misturando humanos com animais, naturais com sobrenaturais, e tudo isso em uma tentativa de alcançar o domínio total. Enquanto você vai processando tudo que vimos até agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando de participar desta jornada comigo? Se a resposta for sim, tenho um convite para você. Inscreva-se no nosso canal e mergulhe ainda mais nos mistérios que a Bíblia nos revela. Mas enquanto o mundo se afundava ainda mais nessa corrupção, a humanidade não viu que estava cavando sua própria sepultura. O poder absoluto, a manipulação de forças além da compreensão humana, trouxe consigo a decadência de tudo o que era bom. A sabedoria foi substituída pela enganação. O amor foi substituído pela tirania. E enquanto tudo isso acontecia, Deus olhava para a terra com tristeza. O mal estava se espalhando e o que antes era puro estava se tornando irreconhecível. E então, diante de toda essa corrupção, Deus tomou uma decisão. Sabia que o único caminho para restaurar a terra era através da purificação. O juízo divino seria inevitável. E a única forma de limpar o mundo da corrupção que o dominava seria através do dilúvio. Não seria apenas uma inundação comum, mas uma destruição total. A terra seria coberta por águas, e tudo o que estava manchado pelo pecado e pela desobediência seria apagado para dar lugar a um novo começo. Mas quem poderia escapar? Quem teria a força para resistir ao juízo que estava prestes a cair? Nesse momento de caos e destruição iminente, uma luz começou a brilhar. Noé, um homem justo em uma terra corrompida, foi escolhido para ser o último fio de esperança. Noé não era como os outros homens. Ele era diferente. Em um mundo mergulhado na violência, ele manteve sua fé. Ele não se curvou diante dos nefilins ou da decadência moral que dominava a terra. Ele era a exceção. E foi a Noé que Deus deu a tarefa impossível: construir uma arca. Ele deveria construir uma embarcação que fosse capaz de suportar o dilúvio que estava por vir. Uma arca que salvaria ele e sua família. Mas Noé não estava sozinho em sua missão. Enquanto construía a arca, ele também clamava ao povo:
Ele advertia a todos que o juízo de Deus estava se aproximando, que o tempo de arrependimento estava se esgotando. Mas ninguém ouviu. Aqueles que ainda restavam na terra, completamente enredados pelo pecado e pela desobediência, zombaram de Noé. Os nefilins, com todo o seu poder, riram dele. Eles riram das suas advertências. O povo estava tão perdido em sua própria decadência que não conseguiam ver a gravidade da situação. Eles ignoraram os avisos e assim, enquanto o mundo continuava a afundar no pecado, Noé seguiu em sua missão, construindo a arca sem desanimar. Finalmente, a arca foi concluída e Noé, junto com sua família, entrou nela. As portas foram fechadas e o juízo divino começou. A água começou a subir, os rios se elevaram e o céu parecia desabar. O dilúvio chegou com uma força incontrolável. O juízo de Deus estava consumindo tudo. E os que zombaram, os que ignoraram as advertências, agora enfrentavam as consequências de suas escolhas. Mas o que mais podemos aprender com essa história? O dilúvio não foi apenas um ato de destruição, mas também uma chance de recomeço, uma oportunidade de salvação. Deus, em sua misericórdia, escolheu Noé e sua família para preservar a humanidade e dar uma nova chance ao mundo. O mal não prospera para sempre e a justiça de Deus será cumprida, não importa o quanto se tente ignorá-la. A história de Noé não é apenas um relato do passado. Ela é um lembrete atemporal. O pecado tem consequências. O tempo de arrependimento não dura para sempre. A pergunta que fica é: estamos ouvindo os avisos? Estamos preparados para a mudança que Deus está chamando? O que podemos aprender com a história de Noé e como ela se aplica aos nossos dias? Compartilhe sua opinião nos comentários e reflita sobre como essa história de juízo e esperança nos desafia a viver de maneira diferente. A porta da arca ainda está aberta para todos que se arrependem e buscam a salvação. Mas quanto tempo? Mas temos? Não espere até que seja tarde demais. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos que irão ajudar você a entender as profundas verdades da Bíblia e como viver de acordo com a vontade de Deus.